Mas a Suhai faz seguro para carro com mais de 6 anos? É claro que sim. Se liga na minha caranga. O meu seguro é Suhai. Tem seguro para proteger meu companheiro de estrada? Para você e para mim. Eu escolhi a Suhai para proteger o meu caminhão. A Suhai tem seguro para mim, que trabalho com a minha moto? Sim, na Suhai tem seguro para você e para mim. Todo mundo pode escolher ter seguro na Suhai. Suhai Seguradora. Sim, para você. Sabe aquela mistura perfeita entre tecnologia e uma pitada de inovação? É isso que a Segbox traz para o jogo. Não é só sobre oferecer serviços de mídia e marketing digital. É sobre reinventar o jeito que a gente conecta pessoas e possibilidades. Somos um movimento que entende que o sucesso dos nossos clientes é o nosso sucesso. Então, se você quer acessar as ferramentas e o suporte que vão levar o seu negócio ao nível dos seus sonhos, a resposta é Segbox. Junte-se a nós e vamos juntos transformar o mercado de seguros. Segbox, conectando pessoas, criando possibilidades, entregando resultados. Olá, corretores, tudo bom? Sou o João Arthur Baeta, fundador da Segbox. Hoje eu estou aqui com o Eduardo Grilo, diretor executivo da Suhai Seguradora. Tudo bom, Grilo? Como é que tá, João? Como é que tá, amigos corretores, parceiros e a todos que estarão nos assistindo aqui? É um prazer estar com você, com esse sorriso e com essa alegria que você sempre traz para nós quando você está participando e organizando toda essa oportunidade para a gente. É um prazer ter você aqui. Já falei em offline, isso é muito importante aqui para o nosso evento. Hoje, os corretores já sabem pelo título aqui do nosso bate-papo, mas a gente vai falar hoje sobre diversidade e inclusão no setor de seguros, né? É aquele negócio, tem aquele clássico, falando basicamente do automóvel, né? Tem aquele clássico que é 70% dos carros não tem seguro e 30% tem seguro, né? E aí, já queria começar aqui a falar, né, fazer a pergunta, né? Você poderia contar para a gente um pouquinho sobre a importância da inclusão de novos segurados no mercado brasileiro e como é que isso está moldando o futuro do setor de seguros? Legal, vamos começar amplificando o que você falou. 70% dos carros não tem seguro, 80% dos caminhões e mais de 90% das motos não tem seguro. Cara, isso é uma loucura, né? É incrível isso porque é um mundo de rodas que a gente está deixando a oportunidade em cima da mesa e essa inclusão social é fundamental porque tem mercado e a gente precisa explorar esse mercado, precisa trazer a oportunidade de levar a proteção securitária às pessoas que às vezes não sabem, às vezes não conhecem, às vezes tiveram uma experiência ruim ou não tiveram uma oferta correta. Mas este é um mercado que traz uma oportunidade de expansão no mercado segurador. O mercado segurador fica muito em cima do rouba-monte, uma expressão muito usada pelos corretores de seguros e por nós seguradores, que é quando o mesmo cliente troca de corretor ou de seguradora, mas muitas vezes a gente está deixando de olhar que tem uma base emplacada, circulante, que está sem seguro, que é a maior fatia. E a gente precisa colocar essa inclusão na importância do nosso mercado, porque nós vamos permear sobre isso na nossa conversa, mas o futuro dos corretores de seguro está no cliente. Não está no prêmio do seguro, está no cliente. Ele precisa expandir a capacidade de trazer clientes, ele precisa olhar para novos mercados. O mercado que ele olhou até hoje trouxe ele até aqui, mas não quer dizer que vai levar ele para o futuro. E aí essa discussão que você está trazendo é muito legal, porque dá uma visão para o corretor de seguros que ele pode e deve investir na inclusão social. Fazer inclusão social significa, vou olhar para um novo segmento, mas ele tem que deixar a corretora dele, como ainda funciona hoje nesse mercado tradicional, compreensivo, qualificado, classe A e B, no máximo C, e começar a olhar para esse outro mercado, que é um mercado gigante. Se você olhar na proporção que você fez, 70-30 do automóvel, se você colocasse em números isso, o maior mercado não é segurado, e é a maior oportunidade que a gente tem para trazer para esse mercado. Perfeito. E quais são as barreiras que você vê que impedem a inclusão de mais brasileiros aí no mercado? Eu acho que as barreiras são enormes e muitas. Por exemplo, começa por uma barreira financeira, capacidade financeira. Então, você tem uma barreira de capacidade financeira, você tem uma barreira do problema da inclusão, porque, na verdade, essas pessoas muitas vezes não têm aceitação pelas seguradoras. Isso é uma barreira importante, porque, às vezes, o cara, não, eu preciso ter seguro, mas ele não consegue ter acesso, ou porque ele tem um problema de restrição, ou porque o carro dele é mais velho, ou porque o carro dele tem um problema de sinistro, e mercado, deixa de aceitar, e é uma barreira importante nesse processo. Você veja,
tem uma jornada mal feita. Muitas vezes, o primeiro seguro que a pessoa vai contratar e ele tem uma restrição orçamentária, por exemplo, ele vai falar com um corretor de seguros que ele oferece um produto completo, classe AAA, com tudo que você pode imaginar de cobertura quando ele precisa da proteção do bem. No máximo um terceiro. Às vezes uma assistência, às vezes até assistência com um terceiro, às vezes assistência com furto e roubo. Então, as barreiras passam por capacidade financeira, por capacidade de aceitação, por impacto de uma jornada mal feita, porque o corretor está acostumado a fazer uma oferta direcionada para um público que ele está acostumado, ele não consegue olhar para esse mercado fora e acaba deixando de fazer oportunidade. Então, nós precisamos quebrar essas barreiras uma a uma. A Surrai é uma empresa que, por exemplo, quebrou a barreira da aceitação. Nós criamos... Isso é verdade. E quando eu dou aceitação, eu trago um preço de uma oportunidade com seguro que deve ser customizado à capacidade de pagamento do cliente. A gente precisa mudar a voz do mercado e por isso quebrar as barreiras também significa quebrar a visão do corretor de seguros de que o produto tem que ser sempre completo. Existe público para o produto que é de perda total, furto e roubo. E esse público é o maior público, gente. Você acabou de falar aí a percentual de carros sem seguro. Puxa, vamos começar a ofertar de uma forma diferente, produtos diferentes, para públicos diferentes e amplificar a capacidade de trazer clientes para a corretora. A Surrai é um case de sucesso nisso, né? De você conseguir incluir mais pessoas seguradas. E aí eu queria saber como é que a Surrai ela fez, né? Para melhorar a acessibilidade dos seus produtos e serviços, né? Especialmente para aqueles que ainda não estavam familiarizados com seguros, né? Como é que o mercado pode fazer isso? Eu acho que o primeiro ponto é simplificação. Você veja que a nossa cotação é a mais rápida. Em que sentido? Porque são poucas informações que eu peço. Segundo, essa simplificação traz uma oferta que também é segregada. Por quê? Ele pode contratar só furto e roubo, só perda total, com assistência, sem assistência. Então, a gente precisa simplificar, inclusive, o segurez. Na hora de fazer uma cotação e na hora de levar essa informação do que é o melhor produto para o mercado. E quando você olha por isso, por exemplo, você tem uma capacidade de trazer no mercado de leads. É uma conversa que você traz muito forte isso, você é um entusiasta do lead, eu também sou. A minha empresa é uma empresa focada em leads, porque basicamente essa pessoa que não está securitizada, João, é uma pessoa que está buscando na internet a primeira opção dele. É isso aí. E ao buscar na internet, ele está tocando de alguma forma alguém que vai tentar fazer a primeira oferta para ele. E quando você olha nessa direção, nós somos uma empresa que quebrou esse tabu da aceitação, porque também não adianta você pesquisar, achar uma opção e não ser aceito. Então, ele tem que buscar essa informação, ser aceito, ter preço para isso com a oferta direcionada. Não podemos vender para o primeiro seguro dessa pessoa que está preocupada com o bem, querer fazer com que ele tenha acidente pessoal passageiro, despesa médica hospitalar. Esse cara não está preocupado com isso, ele está preocupado em proteger a primeira coisa, que é o bem dele. Democratizar o seguro significa fazer a inovação na simplificação. Eu tenho uma máxima que a gente prega aqui dentro da nossa empresa, João, que é o básico bem feito. O básico bem feito é excelência. Isso aí. Entrega o que é o princípio, e no princípio a gente escala. E a nossa empresa tem 11 anos, e hoje é a 7ª seguradora do mercado brasileiro de automóveis. Pela importância que a gente fez em justamente abrir as portas para dizer, olha, venha para cá, porque aqui você vai ser aceito e vai ter preço com o produto certo para a tua necessidade, para a tua primeira necessidade, que é proteger o bem. Ótimo. E você também falou um pouquinho de falta de informação, né? Ela é uma barreira, né, para novos segurados. E aí eu queria saber um pouquinho quais são as estratégias que a Surrai ela tem adotado aí para aumentar a conscientização sobre a importância de seguros. Mídia de massa primeiro, mídia digital. A gente tem trabalhado muito forte na mídia digital, porque justamente como eu te falei, esse cara que não está securitizado, ele ou teve uma jornada ruim na mão do corretor de seguros, ou ele não foi ofertado o produto correto para ele. Então, quando você trabalha as mídias digitais, e a gente está falando desde o princípio que ele vai na internet buscar uma proteção, e muitas vezes ele até cai no mercado errado, né? Ele cai no mercado de associações. Ele vai lá para o mercado de associações achando que ele tem proteção, porque ele tem uma cobertura securitária que não é verdadeira, é uma proteção de uma outra forma. Então, quando a gente volta para o nosso mercado e ele está buscando, ele precisa tocar. E a gente faz como? A gente mostra para ele que ele é aceito, e mostra para ele que o mundo digital é forte. E aqui precisamos quebrar uma primeira barreira na visão dos corretores, que leads não funciona. Você sabe que funciona e eu sei que funciona. Eu ia falar sobre isso.
tem uma plataforma voltada para a geração de leads, e nós temos uma plataforma de geração de leads também. Mas espera aí, eu não vendo direto, eu vendo só para o corretor de seguros. Toda essa visão que a gente tem de investimento em tecnologia para se posicionar no mundo digital e para trazer essas pessoas olha, tem uma possibilidade de você fazer um seguro, ele acaba chegando para mim como um lead, mas eu redistribuo isso para os corretores venderem. Eu não faço venda direta. Justamente porque eu entendo que precisa de uma conversa com esse cliente que está vindo para poder ter a primeira oferta. E aí eu sou a oferta perfeita, mas eu preciso de uma voz de um corretor para me ajudar a traduzir essa expectativa, porque o grande medo do público final, quando você fala em investimento de mídia, quando você fala em que estratégia a gente está tentando trazer esse público de lá para cá, é você mostrar para ele que, ao ser simples a contratação, não tem letras menores, não tem exclusões. E isso faz com que eles não tenham a preocupação de contratar errado. Nem o corretor. Perfeito. Isso aí. O corretor tem uma visão muito clara de que ele acha que ele tem que vender o compreensivo, porque se ele vender a perda total e o cliente bater o carro, ele não vai ter a perda parcial. Mas espera aí só um pouquinho, mas se ele contratou a proteção do bem para furto e roubo, ele não está preocupado com a perda parcial, porque ele está controlando a decisão dele. O risco é pequeno. A pergunta é, todo mundo bate que tem carro? Não. Quantas pessoas não tiveram uma experiência de sinistro até hoje? Quantas pessoas estão preocupadas que ele bata em alguém em algum momento, em alguma possibilidade, entendeu? Perfeito. Agora, eu queria fazer um parênteses aqui no nosso bate-papo para falar um pouquinho de lead para o corretor, que é o seguinte. Corretor, invista em leads, teste, mas teste assim com vontade. Não aquele negócio, eu vou comprar 5 leads e vou testar. Só para vocês terem ideia, uma conversão boa de leads, se você for um ótimo vendedor de leads, que não é igual a venda offline ali, né? Que é uma indicação do amigo, que é o padrão do corretor de seguros, né? Mas se você for um ótimo vendedor online, se você ter uma conversão de 10%, tá bom. O que quer dizer 10%? Que a cada 10 leads que você atender, você vai fechar um negócio. Então, testem, comprem 100 leads e testem. Vocês vão, obviamente, entender que é diferente, a abordagem, tudo é diferente. A internet, ela tem muita pressa, né? Todo mundo que está na internet tem muita pressa. É diferente do modelo offline, tá? Mas uma coisa que eu gosto também de falar para o corretor, que é o seguinte, eu pergunto assim, principalmente para o pequeno corretor, eu falo, quantas indicações você recebe no ano de clientes novos? Aí ele fala, sei lá, 30. Aí eu falo, tá bom, sabia que em um dia você consegue 30 indicações pela internet? O cara, que isso? Ou mais, né? Isso vai depender. Exatamente, mas faz um negocinho ali, tranquilo. E aqui tem um ponto que é comprar lead e também explorar as redes sociais, né? Ele poder começar a criar um tráfego na rede que ele tem contatos, de quem ele já vende, de quem ele já tem a família, nos amigos, naqueles grupos que ele participa. E a partir disso, quando ele começa a expor a visão de contratação de seguro, isso também vem como um lead para ele. E é barato, é muito simples. Só que os corretores precisam ir nessa direção, eles precisam travar esse mercado, porque ele vai tocar esse mercado que hoje não está cotando seguro, trocando de corretor e de seguradora. Exatamente. A Surrai tem lá o Surrai Link, né, que é muito bom para captar leads também. Tem aqui um monte de coisa que a gente conhece conseguindo gerar novos negócios através de link. Enfim, acho que a Surrai está super preparada para isso. É muito legal porque é o seguinte, a gente tem apoiado muitos corretores na estratégia, João. Por exemplo, nós tivemos um corretor que começou a operação com a gente só através de leads. Ele não tem um cliente, ele não conhece nenhum cliente. Todo investimento que ele faz em lead, ele captura. Hoje ele vende 400 após mês. Aí, tá vendo? Poxa. E aquele negócio. Assim, o corretor tradicional, ele não precisa parar de fazer o modelo tradicional, mas ele tem que abrir um novo canal de leads. Assim, que o corretor que não está trabalhando com leads, está ficando para trás. A gente já viu aqui, tem muito corretor entrando no mercado, exatamente igual você falou, Grilo, só querendo leads. Tem corretores que são, a gente pode chamar de híbridos, né? Que é o modelo offline e online. E tem aquele corretor super tradicional. Infelizmente, o corretor super tradicional, eu acredito que vai sofrer com o tempo, né? Aqui você percebe o seguinte, né, João, que nessa tua fala é legal, porque na experiência que eu tenho da Surrai com os nossos corretores, é que ele gera o lead digital, mas ele está convertendo o físico. Ele está... Ele muitas vezes ele começa a jornada digital e ele termina num contato que é como você falou, ele é melhor, inclusive, a qualidade da venda. Porque ele pega uma pessoa quente para comprar seguro.
É isso aí. Ué, tem isso é aberto já das principais, se eu pegar as 2 ou 3 maiores corretoras digitais do Brasil, corretores online, 99% do fechamento de seguro alto é por telefone. Eles só capturam a pessoa ali na internet, telefone pode ser o WhatsApp, enfim. Vai ser um ser humano ali, o corretor, o atendente fazendo a venda de fato, tá? Agora, fechando aqui o parênteses de leads, senão a gente vai ficar até amanhã falando sobre isso. Tem bastante assunto nessa frente, vamos lá. Exatamente. Eu queria, aí, seguindo o nosso bate-papo, né? Que papel que os corretores podem desempenhar para promover uma maior inclusão de diferentes perfis de clientes no mercado? Aqui tem um ponto importante que é o seguinte: o grande papel do corretor de seguros é abrir a cabeça e a mente dele. Nós precisamos entender que nós temos que fazer ofertas dirigidas para públicos específicos. Nunca foi tão importante olhar para isso como no momento atual que nós estamos vivendo. Porque, na verdade, o nosso mercado não tem um problema de demanda, ele tem um problema de oferta. Sim. Ele tem um problema de distribuição. A gente tem dificuldade de chegar neste público e fazer com que ele compre. Então, se o corretor mudar a mentalidade dele, que ele tem essa possibilidade de criar verticais, que ele pode vender um produto diferente do compreensivo, completo, classe AAA, ele começa a tocar um mercado gigante com uma grande oportunidade. Mas que isso, a hora que ele abre a cabeça e olha para essa frente, ele sai do rouba-monte e começa a trazer uma nova carteira de clientes. A minha recomendação nesse papel promotor do corretor é ele separar a operação dele. Ele não consegue competir o produto compreensivo com o produto de perda total. Porque é muito difícil para ele tomar essa decisão. A gente tem recomendado para os nossos corretores criarem uma vertical de operação para trabalhar esse novo mercado, e a hora que ele faz isso, ele cria uma mentalidade focada nesta visão. E aí, com base nisso, ele busca esse mercado que não está atingido hoje, que não está sendo tendo visibilidade. Veja uma coisa, se você olhar que o mercado tradicional do produto compreensivo não aceita mais de 70% dos riscos que ele toca, só aqui tem 30% de oferta que ele pode fazer para expandir o mercado dele. Impressionante. O retorno de cotação das seguradoras não passa de 70%. Então, ele precisa tocar uma oferta, porque, na verdade, os corretores, eles, ao não ter essa resposta, vamos lá, um cliente que tem um problema de crivo ou de carro no chassi remarcado, ele não aceita. Encerrou a jornada da cotação. Então, o papel do corretor aqui é como é que eu dou o segundo passo? Como é que eu faço uma oferta complementar que eu possa manter esse cliente comigo e, quiçá, daqui a pouco está evoluindo a cobertura que ele tem na operação, na própria apólice ou em outra apólice que ele pode vir. Mas ele reteve o cliente. Os corretores não estão olhando para isso. Eles precisam começar a vislumbrar isso. Que uma parte da carteira que ele já perde da operação dele todo dia, e basta, corretor, meu amigo, faça o cálculo da tua corretora. Veja quantas cotações de clientes você fez nesse último mês e quantas você fechou e quantas você deixou de fechar que foi embora. E você deixou de ter a oportunidade para um cliente que já estava te tocando de fazer uma segunda oferta para ele diferente do que você está acostumado a fazer. E criar uma vertical para isso. Eu tenho feito cálculo com corretores, João, usando esse princípio que eu estou trazendo para você aqui, que é realmente mudar o papel da atuação do corretor de seguros, e a gente tem que começar a escalar a operação em corretores que nem imaginavam trabalhar para a Sunrai. É isso aí. Porque ele começa a fazer uma oferta complementar, mas ele retém o cliente. Porque no final do dia, o que é o grande negócio da operação? É reter cliente. Porque quando tem cliente, você tem a oferta de fazer um cross-selling, upselling, você consegue fazer outras ações com o mesmo cliente, você tem insumo para trabalhar no futuro, porque no final do dia, daqui 5, 10 anos, a minha corretora corretor vai estar forte e sustentável se ele tiver base de clientes. Agora, se ficar nesse giro de corretores que tem hoje com o cliente, esse mercado vai diminuindo. E o mercado lá fora está esperando para alguém tocar. Quem vai tocar esse mercado? Justamente fazendo essa frente de ofertas mais customizadas e aproveitando oportunidades que estão perdendo. Perfeito. É a personalização, né? Você vai fazer uma personalização ali de produto, né, para ajudar a incluir grupos, né, que historicamente têm menos acesso aos seguros, né? Bom, isso é uma pergunta que eu ia fazer, mas a gente acho que já respondeu nessa. E aí vamos entrar um pouquinho sobre inovação, né? Quais tipos de inovação em produtos ou serviços têm sido implementados para alcançar esses novos públicos e atender melhor as suas necessidades específicas?
Aqui começa pelo seguinte, por exemplo, quando você fala nos microempreendedores, quando você fala das pessoas que estão no mercado informal, que é um ambiente grande, né? Você veja que nós mudamos o comportamento de consumo no mundo depois da pandemia. As pessoas aprenderam a usar o digital como compra de produtos básicos, de produtos tangíveis, né? Como é que isso chega na tua casa? Por distribuição. Quem faz a distribuição? Essas pessoas, esses microempresários, muitas vezes prestando serviço a um grande marketplace. Quando você olha para esse segmento, você tem um ponto de inovação aqui que é como é que eu aceito esse público de uma forma simples, dirigida e que ele tenha a necessidade dele atingida. A gente tem que olhar sempre de uma forma em que você segregue a oferta, que ele possa escolher o que ele quer, porque às vezes ele não tem limitação de dinheiro para isso, de restrição orçamentária, familiar, mas ele não pode perder o bem, porque se ele perder o bem, ele não consegue trabalhar. Então, ele está muito associado ao risco, né? A gente não administra o poder público na segurança, mas a gente tem que evitar que essa pessoa se exponha a risco. Então, quando você fala em inovação, a principal inovação que a gente tem aqui é você segregar a oferta para que ele possa ter uma oferta mais customizada possível à sua necessidade, com um preço simples e que você busque a cobertura que ele precisa naquele momento. Porque em produto, João, é muito difícil você fazer inovação. Se você olhar nos últimos anos do mercado, qual foi a grande inovação do mercado segurador de automóvel? Foi alguém falou isso há muito tempo, que foi o questionário, que tem não sei quantos anos, 20 anos, sei lá. Se você olhar, as coberturas não mudaram, a oferta não mudou, o produto não mudou. Então, aonde você toca a inovação? Na simplicidade da contratação, na segregação da oferta, na aceitação, porque a grande inovação que nós fizemos no mercado segurador brasileiro, enquanto Surrai, foi mudar o padrão de aceitação do risco. Uhum. Isso fez a nossa empresa chegar até aqui onde nós estamos. Isso é verdade. Então, a inovação está muito associada a você trazer essa simplicidade do básico bem feito que eu falei para você. Muito não bom. tem uma grande salto. Não, a gente está também na internet, a gente está com os leads cada vez mais fortes, a gente está tocando esse público, porque a gente acha que, veja bem, como eu estava falando, trazendo um ponto aqui num parênteses, se você olhar que esse mundo de distribuição está conectado a marketplace, ele obrigatoriamente está no celular. Ele está conectado. Como é que você toca nesse conectado uma oferta de seguro? Essa é a grande inovação. É ele estar naquele momento onde ele está começando a trabalhar, o bem dele passa a ser a renda dele, e ele precisa, num clique, contratar um seguro. E é aqui que está a grande inovação, na minha opinião. É como você faz distribuição inteligente para tocar mais esse público que hoje está desassistindo. É oferta. Perfeito. Você tem algum case de sucesso na Surrai de como que a inovação permitiu alcançar um grupo de clientes que antes não estavam sendo atendidos? Cara, a gente tem um case de sucesso de alguns corretores. Tem um corretor mais forte, que eu dei o exemplo agora há pouco, que ele era um motoboy, fez o curso de corretor de seguros e tinha um grupo de afinidade. Ele começou a trabalhar esse grupo através de redes sociais e ele escalou a corretora através de redes sociais. Pô, bacana. Então, assim, muito seguro moto, provavelmente, por conta de moto, muito de moto. E a moto tem uma coisa, é uma contratação muito mais simples que carro. Né? É muito mais simples. Então, o nosso case de sucesso, o que seria aqui para poder colocar essa inclusão que você está perguntando? Ajudar os corretores a entenderem rede social, oferta digital para poder trazer o lead e a conversão física. E ele conta para nós, eu até tenho o vídeo que ele mandou para mim, onde ele mostra o seguinte: cara, eu tinha uma salinha que nós éramos em 3, viramos 10, eu tive que aumentar a minha sala para colocar 20, hoje estamos com 30 pessoas, com rentabilidade, com lucratividade e tudo 100% feito através de redes sociais e investimento em leads. Espetáculo. E ainda tem gente que não acredita. Quebrou parâmetro. É isso aí. Então, você fala, o que esse cara fez de inovação? Tudo. Ele não conhece ele não tem um cliente na frente dele. Verdade. Ele usou aquela influência, porque também tem isso. Quando você gera o cara no lead digital, a voz que você aplica, como ele tinha experiência de ter sido motoboy, a voz que ele aplica é da realidade do cara que está na rua. Ele tem os argumentos certos, ele se preparou. E eu tenho visto, tem outros corretores nossos, que eu posso dar exemplo para você aqui, que criaram todo um playbook
Para quem não sabe, o playbook é quando você cria uma sequência de argumentação de vendas para cases específicos de argumentação de linha de venda, de negociação. Eu tenho um corretor que criou um playbook com argumentos para moto de baixa cilindrada, moto de média cilindrada, moto de alta cilindrada, para caminhão pequeno, caminhão grande. E quando ele cai um lead na frente dele, ele está falando a voz daquele cara. Ele segmentou e está atuando do nicho, né? Cara. E aí ele faz a oferta seguindo um script que é do que o cara está vivendo. Porque não adianta você querer vender um cara de caminhão, o argumento é, o seguro vai te dar proteção. Você tem que ter mais alguma coisa para falar. O cara de moto tem uma outra realidade, tem uma outra dinâmica. Né? O cara que usa a moto para vir trabalhar e ir para casa é uma realidade. O cara que usa a moto para trabalhar, que depende de renda, é outra realidade. Então, quando você começa a preparar os argumentos, você traz uma qualidade de venda muito mais assertiva. E esse é o meu case de sucesso, um corretor que escalou da primeira apólice numa salinha pequenininha. Hoje ele tem uma estrutura grande, hoje ele já colocou tudo digital, a equipe também, ele colocou a equipe em casa e ele criou já um modelo de negócio escalável que permite com que ele ganhe cada vez mais clientes para poder olhar para o futuro. E ele faz outras ofertas, né? Depois que ele está com o cliente, ele faz oferta do dental, ele faz oferta do residencial, e aí ele potencializa aquele cliente que acabou de chegar, que todo mundo dizia que ele não tinha capacidade de compra, mas espera só um pouquinho, como é que ele não tem capacidade de compra? Ele tem necessidade. Verdade. A venda dele é curta, mas ele consegue destinar, porque esse público é um público que compra muito na visão do mensal. Sim. Nossos apoios são todos anuais, por uma questão de legislação, mas ele olha quanto cabe no orçamento para fazer o seguro, e aí ele vai encaixando as pecinhas, né? Despesas fixas, seguro, de investimento, e isso vira um dinheiro do mês que ele encaixa, e ele vive super bem nessa condição de futuro. Não, e às vezes até quando o corretor ele vai fazer ali um cross-selling do seguro alto, exemplo, para um residencial, muitas vezes o cliente não sabe quanto é que custa um seguro residencial, né? Porque ele fala, poxa, se o meu carro, sei lá, custa 50 mil reais, e eu pago 2 mil reais por ano no seguro de carro, da minha casa que custa muito mais de 50 mil reais, vai custar quanto? Ele acha só que é o contrário, né? É muito menor, o seguro residencial é muito mais baratinho. É muito menor. E aí o que ele vende? Ele vende assistência no residencial, ele vende a proteção que está em cima, as intempéries, aí uma chuva forte, e cada vez mais a gente tem vivido isso com essa mudança climática que está acontecendo. Então, levar proteção significa evitar que a pessoa se exponha a risco. E aqui, um dos pontos que a gente coloca nessa questão, João, é que a hora que a gente amplifica essa visão de olhar para esse mercado que não está atendido, a gente leva a proteção na democratização do seguro, porque a pessoa começa a não pôr a vida em risco para proteger um bem que não está segurado. Perfeito, é isso aí. Entendeu? Eu acho que aproveitando esse embalo aí, a gente podia falar um pouquinho sobre inclusão financeira e impacto social, né? Acho que tem tudo a ver. Claro. E aí, qual é o papel da inclusão financeira no processo de trazer mais pessoas para o mercado de seguros, especialmente entre as populações mais vulneráveis? Sim. Bom, primeira coisa, vamos olhar, as fintechs fizeram um papel fundamental na inclusão financeira. Você olha aí algumas fintechs que hoje são grandes bancos, né, que levaram a bancarização a essas pessoas que não tinham acesso. Pessoas que começaram com cartão de crédito hoje têm conta corrente e têm crédito. Então, quando acontece isso, você começa a trazer essa pessoa para um nível de consciência do seguro. E aí você começa a perceber que tem uma oportunidade de venda aqui dentro dessa operação, né? Você começa a ver que se você dá aceitação com o seguro barato para proteger o bem, ele já está bancarizado, então ele já consegue enxergar o seguro como o próximo passo. Acho que esse é um ponto importante, tá? Levando em conta o que eu estava até falando da distribuição dos produtos de bens duráveis, aí de bens de consumo, feita pelos grandes marketplaces, a hora que o cara vira um distribuidor e ele passa a ter uma renda, ele precisa estar num banco. Esse banco é feito por uma fintech, que levou ele a uma condição que ele pode fazer agora a compra do seguro, porque ele tem crédito. Ele consegue trabalhar o crédito durante esse período. Então, isso faz com que cada vez mais a gente leve essa exploração da inclusão financeira para uma coisa muito associada, tá, João? Se essas pessoas não estivessem bancarizadas, elas não estariam começando a olhar para seguro. Isso é verdade. Isso é verdade. É impressionante, uma coisa está relacionada à outra, né?
E não só, assim, pensando, que a gente só está falando do mercado de seguros, né? Mas você dá uma conta bancária para uma pessoa, o que ela consegue pensar além do seguro, né? Acho que muda a vida, né? Eu lembro, João, do passado distante, né? Aonde quando os bancos entraram para vender seguro, todo mundo ficou apavorado que o mercado ia acabar, que os bancos iam dominar. Na verdade, eles amplificaram. Eles amplificaram a capacidade de distribuição. Quando você fala na inclusão financeira, você traz aqui as fintechs trazendo, de novo, uma amplificação do cliente, que esse cara vai acabar consumindo um seguro de alguma forma, nem que seja o primeiro seguro da vida dele. É isso que eu falo, por exemplo, sobre essas fintechs que estão vendendo seguro agora e o pessoal desesperado. Mas, Não. assim, eu vejo o contrário. Eu vejo assim, ela está disseminando a cultura do seguro para todo mundo. Exemplo que já aconteceu com um corretor parceiro nosso que eu já vi, tá? Exemplo, o cliente foi lá, contratou pelo aplicativo do banco um seguro de vida que custava, sei lá, R$5 por mês e tinha uma cobertura, sei lá, de R$50 mil, tá? E, bom, ele não tinha seguro de vida. Aí o primeiro seguro de vida dele foi esse. Depois ele quis saber mais. Ele falou assim, pô, mas acho que meu padrão de vida mudou, agora eu tô com filho, sei lá o quê. Pô, eu quero fazer um seguro melhor. O que ele fez? Ele procurou o corretor. Ele procurou o corretor para fazer um seguro mais personalizado para ele. Então, pô, isso é um exemplo que eu vi, né? Imagina quantos desses acontecem. Então, e você imagina, um seguro que custa R$5 por mês, o corretor não quer vender, né? Ele não vai ganhar comissão, vai ser uma comissãozinha desse tamanho. É o que eu digo aqui, se vender, não vender em grandes volumes, né? Mas, assim, deixa isso para o banco vender, não tem problema. Ele vai fazer com que... Exato, exatamente. E aí, segundo movimento dele, uma coisa que a gente precisa deixar muito claro nesse mercado que a gente vive no Brasil e no mundo, eu tenho uma experiência de olhar para outros países numa operação recente, você percebe que o corretor de seguros é essencial. Porque nós queremos falar com alguém que resolva, alguém que traga, no momento da dificuldade, no momento de uma batida, no momento do sinistro, alguém que diga, deixa que eu resolvo. E trata esse assunto. Só o corretor de seguros pode fazer isso. Dizer, você tem uma pólice que vai te dar proteção, fique tranquilo. Deixa que eu cuido dos problemas que você terá. Então, a inclusão financeira, na minha opinião, ela traz exatamente a pré-condição para você entrar no mercado segurador e começar a fazer inclusão social deste mercado. Assim, eu ia até fazer uma pergunta aqui que eu acho que a gente já bateu bastante, né? Falando como é que as seguradoras podem contribuir para um impacto social positivo ao ampliar o acesso aos seguros, especialmente em regiões ou setores mais carentes. Você quer explorar um pouquinho? Aqui tem um ponto fundamental, a proteção do bem. Pense o seguinte, essas pessoas que estão chegando agora com um primeiro acesso ao seguro, a primeira preocupação que ele tem, João, é furto e roubo. Não é acidente. Se você pegar a moto como um exemplo base, essas pessoas estão preocupadas com furto e roubo, não estão preocupadas com batida. Ele não causa batida, é muito raro um motoqueiro causar batida. Ele sofre batida, mas ele não causa batida. Então, perda parcial para uma moto é uma condição que não está na discussão. Ele precisa do quê? Que se alguém parar e assaltá-lo, levar a moto embora, ele tem que dizer, pode levar, eu tenho seguro. E não pôr a vida dele em risco para poder proteger o bem, porque ele não tem seguro. Eu acho que aqui está a chave da diferença do que a gente está falando aqui, de qual é o papel das seguradoras. Eu acho que é, primeiro, proteger o bem, esse é um papel social que a gente tem. O segundo papel é reposição do bem rápida. Terceiro, tem uma coisa importante, esse público é um público que precisa, muitas vezes, dar continuidade do carro. Ele não... roubou e vai pagar o sinistro com perda total. Nem sempre é isso que ele busca, ele também está preocupado que esse bem seja encontrado em 2, 3 dias, 5 dias. Por quê? Porque se for roubado, ele vai levar mais tempo para conseguir encontrar um novo. Às vezes está financiado, às vezes tem um problema de documentação. Então, quando ele é roubado e é encontrado o veículo dele, isso é um papel social que a gente tem que fazer, ajudando a polícia, ajudando com informação, ajudando com todas as técnicas que a gente usa de recuperação de bem, faz com que ele dê continuidade na vida sem ter uma interrupção. Porque às vezes uma interrupção para ele é um problema. Ele está com a moto, com o carro 60% financiado, ele vai receber quanto na hora do sinistro? Não, ele às vezes precisa para trabalhar, né? E vai ficar, como é que ele vai se deslocar?
Exatamente. Então, a gente tem esse papel importante quando você fala de qual é a contribuição das seguradoras no impacto social. Eu acho que é levar um produto que seja simples, que ele possa contratar para a proteção do bem. E você vê alguma oportunidade de crescimento para o setor, né, para atender melhor essas populações que não têm seguro? Surrai. Desculpa, Surrai. Nós somos a melhor opção hoje para ele, para poder trabalhar nessa situação. Olha, eu lembro. Escala atendendo com aceitação e com preço. Eu lembro que quando a Surrai surgiu, era quase o slogan da Surrai assim: nós somos o seu plano B, né? E, enfim, já diz tudo, né? Bom, a gente está chegando aqui para a parte final, né? Eu queria saber o que você acredita que precisa mudar no setor de seguros como um todo para facilitar essa inclusão? Mudar a cabeça, mudar a mentalidade. Entender que nós temos que investir para colher no médio prazo. Entender que as seguradoras têm que dar apoio, porque também tem uma coisa: quanto mais seguradoras atenderem esse mercado, mais chance o próprio mercado tem de crescer. Um pouco do que a gente falou dos bancos, na contradição dos corretores naquele momento quando os bancos entraram, um pouco das fintechs quando entraram fazendo oferta de seguro e amplificaram o mercado. A gente precisa, sim, ter uma condição de que a gente possa dar mais aceitação e segurar um pouco da nossa rentabilidade para poder dar essa cobertura, porque democratizar o mercado segurador é um papel fundamental dos nossos seguradores, junto aos corretores de seguro. Para isso, nós temos que mudar o nosso papel, os corretores têm que mudar o papel deles também, porque o segurado está querendo comprar. Basta ver que você tem aí uma base muito grande de pessoas que contrataram proteção veicular em associações que não têm lastro de uma pólice, não tem proteção legal nenhuma, porque eles não tiveram acesso a chegar a algum corretor ou alguma seguradora que não fez uma oferta para ele da forma correta. Perfeito. É isso aí. Bom, Grilo, a gente está chegando aqui no fim. Queria muito agradecer a sua participação. Aos corretores que estão participando aqui no chat, continue falando que a nossa equipe de suporte está dando todo o apoio, tá? Bom, vou deixar as considerações finais com você. Se quiser falar, é contigo. Eu acho que, assim, os corretores de seguro têm uma grande oportunidade de fazer um investimento novo, diferente do mesmo, mudando só o setor de atuação. Olhar para a classe C, D e E não é demérito. Não é porque a tua corretora é uma corretora da classe AA, AB, que não pode trabalhar com a classe C, D, E. Você pode separar as operações e, ao segmentar as operações, a tua capacidade de lucro, de rentabilidade, de expansão da base de clientes e de tracionar o futuro da tua corretora é muito concreto. Então, olhem para esse mercado, olhem para quem está olhando, enxergando a oportunidade dos motofretistas, motointegradores, dos carros de Uber. Olhe para esse mercado, olhe para os grupos de motociclistas, de motoqueiros, olhe para tudo que gravita em rodas, porque quando vocês abrem a oportunidade de cotar algo diferente e entender que é uma vertical diferente, vocês fazem uma corretora muito, muito mais lastro para o futuro e numa capacidade de entrega muito grande. Basta você olhar que tem seguradoras no exterior, em mercados de baixa renda, que são as maiores seguradoras do seu país, olhando o microseguro. Então, tem uma capacidade aqui? Tem. A gente só tem que fazer oferta. É uma questão de distribuição. É uma questão dos corretores tocarem esse mercado. Também vou dizer uma coisa para você, João. O dia que esses corretores entenderem isso, que é uma oportunidade, o mercado vai mudar radicalmente. Não é uma transformação digital, não é uma transformação de negócio, mas é muito mais uma capacidade de distribuir para um mercado que não está sendo assistido hoje. Perfeito. Eu acho que uma das palavras mais usadas e badaladas do Insanity 24 é segmentação. Todo mundo falando em segmentação. E corretor, eu acho que esse é o futuro. Faça a segmentação da tua carteira, atue em nichos que o negócio vai dar certo. A soma da maior que o todo, então a gente precisa olhar de outra forma. É isso aí. Bom, Grilo, queria agradecer mais uma vez aos corretores também e até a próxima. Obrigado, gente.